O padre está convencido de que por trás de todas as situações que nos causam desespero, desesperança e doenças, está a falta de perdão. O perdão é muito importante, né? Ontem alguém dizia para mim, ontem o padre celebrou a missa das 5 e lá fora diziam para mim assim: mas de novo, falar de perdão, esse mesmo tema. E é verdade mesmo. A palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, mas Jesus Cristo retorna a isso todos os dias da sua vida terrena. E por isso Jesus fala sobre o perdão todas as vezes que tem oportunidade. Sempre, vocês sabem que o padre atende muitas pessoas que têm essas doenças novas, né? Depressão, síndrome do pânico e outras coisas mais. E algumas que a gente nem sabe qual que é o nome, mas tem os sentimentos. Sempre quando nós chegamos com a pessoa até, mas o que será que causou isso? Porque você sabe que toda doença não vem do nada, ela é causada por alguma coisa. Nem que seja pela própria genética nossa, mas existe uma causa. E quando nós chegamos, na maioria das vezes, dos casos, existe lá um problema de falta de perdão. Uma situação que não foi resolvida. Hoje tem um homem no Evangelho, esse rei, chega o servo perto dele, o empregado, e está com uma dívida imensa, que um servo não pode pagar. A nossa tradução, infelizmente, diz que a dívida é imensa. É assim que se traduz para o português. Mas a tradução original diz que são 100 talentos. Um talento significava naquela época 16 quilos de ouro puro. Ou seja, ele devia 100 talentos. Pensa que o patrão, um bom empresário, deu liberdade e condições e dinheiro para aquele empregado, e ele pegou todas as condições de trabalho, aonde o patrão tinha colocado ele transformou aquilo numa dívida impagável. Impagável. Porque um servo não tinha condições de ter aquela quantidade de dinheiro. E ele diz assim: olha, me dá um prazo que eu vou te pagar. O padre está consciente, e também quando nós lemos isso no Evangelho, me dá um prazo que eu vou te pagar. A gente sabe, quando nós falamos de perdão, também nós sabemos que isso não é automático. Para perdoar de coração precisa de um prazo. A pessoa precisa trabalhar o perdão dentro do coração dela. Não é tão simples assim. Precisa de um trabalho. O problema é quando nós não fazemos esse trabalho de perdoar verdadeiramente as pessoas. E nós vamos chegar até o final do Evangelho. Mas ele precisava de um prazo. Só que Deus, nosso Pai, não age assim. Ele encurtou os prazos. Jesus consegue. E ele disse assim: você está perdoado. E olha que esse cara se humilha diante de Deus. E numa metáfora, esse rei é o próprio Deus que nos concede o perdão. Mas um rei está acima do seu servo. Olha como ele está acima. O rei tinha dado condições, liberdade para ele fazer direito, e ele foi contra essa liberdade e fez errado. Então o patrão, o rei, ele está acima do servo, não é verdade? O servo está numa condição de humilhação, e por isso ele se humilha. E às vezes quando as pessoas estão acima da gente, até é fácil se humilhar. Diante de Deus é fácil se humilhar. Mas o que Jesus está querendo chamar a atenção nesse Evangelho, porque o perdão de Deus é infinito, ele sabe que ele não podia pagar a dívida, uma dívida impagável. E assim Deus age com nós também. Tem coisas que nós não vamos poder pagar nunca nessa vida, e Deus nos perdoa da mesma maneira. E é assim que ele age, e que bom que é assim. Graças a Deus que é assim que ele age. Mas em ato contínuo, aquele que foi perdoado sai dali, encontra o parceiro, que é servo também, e a palavra de Deus faz questão de deixar isso muito bem claro. Ele é servo também, e ele deve 10 denários, 10 moedas. Um denário naquela época era uma coisa irrisória, valia mais ou menos como o nosso 1 centavo.
Ele devia 10 centavos para aquele homem, colocando no nosso preço. Para nós hoje, o que é 10 centavos? E para aquela época também era isso, um valor irrisório. E o que ele faz? Não perdoa e cobra aquela dívida do coitado. E as pessoas vendo o que está em volta, olha, diante de Deus, ou diante do rei, como está na metáfora, ele se humilha, mas diante do outro, que é a mesma coisa que ele, é servo, olha, diante do outro, que tem o mesmo barro do que eu, que tem as mesmas dificuldades que eu, aí perdoar é difícil, não é simples não. Quando eu olho para o outro e falo assim, eu tenho que conceder o perdão a essa pessoa, eu tenho que fazer isso, e é a isso que Jesus chama a nossa atenção no Evangelho, que se eu não consigo dar o perdão àquele que está no mesmo nível que eu, aquele que também peca igual ou pior do que eu, nesse momento é que eu me perco, porque todo mundo viu aquilo, né? E foram falar para o rei, olha, você perdoou ele, mas ele olha o que ele fez com alguém que não devia quase nada a ele. E aí o que o rei faz? Entrega ele aos torturadores. E é assim também que acontece conosco. Por mais que o perdão seja difícil, complicado de ser realizado, é um trabalho que precisa ser feito, porque senão é aí que o mundo vai me torturar. É aí que começam as torturas. É aí que as noites, a consciência, é aí que eu vou perdendo noites de sono, que eu vou tendo dificuldade em viver de maneira correta com as pessoas, ou mesmo de maneira amistosa. E aí, sem perceber, eu vou percebendo que eu já não dou risada mais como eu dava antigamente, que parece que está me invadindo uma tristeza no coração, e eu já não sei qual é o sentido daquela tristeza. E às vezes eu passo por cima daquelas coisas e falo, puxa vida, aquele perdão que eu não dei, que eu achava que não era importante, aliás, que eu achava que eu estava no meu direito, e às vezes nós estamos no nosso direito, e é isso mesmo que Jesus está dizendo. Quando nós estamos no nosso direito, talvez é nós que merecemos um pedido de perdão, e aí é quando eu tenho que perdoar. É assim que acontece, é assim que deve acontecer na vida de casal. Às vezes tem um lá que está com uma dificuldade de perdoar o marido, e aí o marido fala assim, bom, olha, não é culpa minha, mas ela fala assim, bem, perdoa por isso. E aí a pessoa amolece e fala assim, não, eu que tenho que te pedir perdão. Aí cai a ficha, né? O perdão, ele abre as portas para que a pessoa caia a ficha do erro que ela está cometendo. E aí as coisas se transformam. O perdão tem um poder extraordinário. Pena que nós ainda temos muita dificuldade com isso. Na primeira leitura de hoje, por que o escritor da primeira leitura, Jesus Ben-Sira, o autor tem o mesmo nome de Jesus, inclusive 2 séculos antes de Jesus, testemunhava uma sociedade que estava invadida por uma coisa chamada helenismo. Helenismo foi a cultura grega misturada com a cultura de outros povos, por um rei chamado Alexandre o Grande. Isso foi prejudicial à sociedade. Prejudicial porque os jovens perderam os valores e a sociedade estava perdendo os valores, e aí ele escreve esse texto belíssimo. Olha, se eu não consigo perdoar o meu irmão, Deus também não vai me perdoar. 2000 anos antes já se falava isso no Antigo Testamento, depois Jesus vem reafirmar isso, e hoje nós vivemos a mesma coisa. Nós achamos que isso não tem importância, vamos deixando, vai deixando.
E quando nós vamos deixando as coisas passar, olha, essa história de que o tempo cura tudo, cuidado com isso. O tempo, ele faz as coisas se tornarem menos emotivas, isso é verdade. Talvez a intensidade com que você sentiu naquele dia, talvez você não sinta daqui 2 meses, daqui 1 ano, talvez não sinta. Mas a sua memória registrou tudo aquilo. Está tudo registrado na sua memória. E tanto que quando você passa por aquilo novamente, a memória traz à tona e você sente coisas parecidas em situações diferentes que você nem sabe por que está sentindo aquilo, por que está sentindo daquela maneira. A memória nos protege, por isso ela guarda. E se eu não resolvo, Freud já tinha dito isso, mas isso é uma descoberta da Bíblia. Se eu não resolvo, eu fico recalcado. Essa é a palavra. Fica dentro de mim algo que eu não dou conta de resolver, me causando tristeza, me causando confusão interior, me causando raiva das pessoas. Às vezes uma situação acontece, você fala assim: gente, mas por que eu estou com raiva desse negócio? Nem era para eu ter raiva disso, por que eu estou com raiva disso? Essa raiva não é de agora, essa raiva é da memória. Alguma coisa fez a memória ressaltar isso dentro de você e você nem se deu conta disso. O importante é que nós façamos com que o perdão seja vivido na nossa vida, seja lá quais são as circunstâncias. Não merece, padre, não merece, não tem problema. Se a pessoa não merece, você merece. Você merece viver isso. Se a pessoa não quer viver, olha o que Jesus diz anteriormente no Evangelho, aqueles 3 passos: chama a pessoa para uma conversa, ela não quer, leva outros amigos juntos, ela não quer ainda, leva para a igreja, mas ela não quer. Então você abandona, não tem problema. O importante é você querer. Jesus diz que se a pessoa não quiser, na 3ª tentativa, e olha que são muitas tentativas, envolve muita gente na situação, aí tudo bem. Mas você não pode sair dessa história. Ele pode sair, mas você não pode sair dessa história não perdoado a si mesmo, ou não ter feito um trabalho de perdão. Você não pode sair, porque você sabe qual que é a verdade. Então trabalhe bem isso dentro do teu coração, todos os dias da vida. Nós precisamos. Às vezes hoje em dia, principalmente em São Paulo, que nós temos às vezes não muitos contatos, né? Agora na pandemia, fala assim: não, nem tenho situações. O problema são as situações que nós não vamos nos perdoando. O problema são as situações que nós não vamos dando um jeito na nossa vida, e eu não perdoo a mim mesmo. Fique atento a isso. Aprenda a cada dia levar a sério esse projeto de perdão que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. Leve muito a sério isso. Isso é muito sério. A isso depende a sua saúde, a isso depende a sua paz de coração, sua paz de espírito, a isso depende a sua consciência livre, boa. E não vai chegar lá diante de Deus com uma dívida impagável. Olha, me dá um prazo mais ainda. Nossa, mas agora acabou o prazo, diz no final do Evangelho. E agora? Não tem mais prazo. Como é que eu faço? Não tenho o que fazer mais. Por isso, leve a sério a sua vida nesse sentido, nesse aspecto. Te fará sempre muito bem. No instante de silêncio, peça a Jesus essa graça. Se coloque diante do Rei que é Jesus Cristo. Peça a graça de ser controlado pelo Espírito. De que nos momentos em que você precisará dar o perdão, que você consiga dar o perdão. Ou mesmo liberar o perdão a todas as pessoas que necessitam, mesmo que elas não sejam dignas disso, mas que você tenha a graça de Jesus, de perdoar os seus algozes, de perdoar aqueles que os maltrataram, de saber que no momento certo, como Jesus dizer assim: Senhor, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E que Nossa Senhora nos ajude nesse processo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.